Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Muito bom dia para você, que esse seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Vamos levantar nessa manhã com esse pensamento no nosso coração, nas nossas angústias, nas nossas dores, no momento de sofrimento. Nós temos um pastor que ouve a nossa prece, está disposto a nos socorrer, nos conduzir. E o seu chamado nessa manhã para todos nós é que descansemos nos seus braços, confiemos nas suas promessas e vivamos uma vida segura, feliz ao seu lado. Enquanto o sol desponta, nós entendemos, é o relógio de Deus nos chamando para o nosso primeiro compromisso, a nossa primeira responsabilidade de nos encontrarmos com o nosso Criador. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, do Salmo, capítulo 92, o verso 14 e o verso 15, que diz o seguinte: Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo capítulo 92, o verso 14 e o verso 15. Aqueles que confiam no Senhor darão frutos em todo o tempo. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a nossa rocha, nele não há injustiça. Salmo 92, o verso 14 e o verso 15. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Tem sido fantástico para a minha vida, como experiência para a minha trajetória, estudar a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 8, o verso 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que nos fizesse, que não nos chamasse quando fosses pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Todo líder que serve a Deus precisa estar fundamentado na palavra do Senhor, no que o Senhor diz. Se porventura ele sofreu oposição, ele precisa estar convicto que está cumprindo o que Deus determina que ele possa fazer. Quando um líder é um homem de Deus, anda ao lado do Senhor, está convicto das verdades que ele está ensinando, ele não pode temer os seus adversários. Tendo a certeza de uma coisa, que aqueles que são chamados por Deus, como Gideão um dia foi, ele sabia perfeitamente que muitas pessoas iriam se levantar contra a sua liderança. Embora ele soubesse que estivesse fazendo o melhor para Deus, mas mesmo assim pessoas se levantariam para se opor à sua liderança. Eis a necessidade de líderes e homens, de mulheres que guiem o povo de Deus nos dias de hoje, que tenham plenas convicções que de fato têm seguido restritamente o que está escrito na palavra do Senhor. Homens e mulheres que vivem dessa forma podem, no final da tarde, no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro, dormir e descansar, tendo a certeza que agradou ao Senhor, por mais que não tenham agradado todas as pessoas que estejam ao seu redor. O que de fato descansa no coração de um líder é saber que de fato fez a vontade do Senhor. No capítulo 8, no verso 1 do livro de Juízes, aqui se dá a primeira manifestação da tribo de Efraim, que 2 séculos depois causaria divisão entre as tribos de Judá e Israel. Eles estavam se opondo à liderança de Gideão. Eles se voltaram para Gideão e queriam saber a razão pela qual Gideão não tinha lhes convocado para lutar contra os midianitas. Nada pessoal tinha levado Gideão a não convidar os eframitas, mas foi uma atitude sensata, sábia da parte de Gideão em não convidar os eframitas para lutar contra os midianitas. Gideão era da tribo de Manassés. Quando Jacó convida, ele faz uma distinção entre a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Jacó diminuiu a tribo de Manassés pela qual Gideão fazia parte. E Jacó, ele reconheceu a tribo de Efraim como sendo mais forte e poderosa do que a tribo de Manassés. O fato de Gideão não convocar a tribo de Efraim para lutar contra os midianitas era com o intuito de não revelar nenhum desejo de ser rei em Israel ou assumir poder para suas vidas. O objetivo de fato de Gideão era levar o povo de Deus a se libertar dos seus adversários midianitas. O livro de Juízes, capítulo 8, verso 2, aqui está a declaração de um líder, de Gideão.
Ele se volta para a tribo de Efraim e fala: não são os rabiscos de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Gideão estava dizendo que o que de fato sobrava depois da colheita das uvas era muito melhor do que se colhia nos campos. Ele estava fazendo referência ao que um dia Ruth colheu nos campos de Moabe. Abiezer é o clã de Gideão, que significa meu pai forte ajudador. Esse, de fato, era o nome da tribo pela qual pertencia o jovem Gideão. Gideão tem sérios problemas com os homens de Sucote e Penuel. Sucote era uma cidade que ficava no caminho quando se perseguiu os midianitas. Os homens da cidade de Sucote não quiseram apoiar a Gideão com medo de que os midianitas um dia voltassem e se vingassem do povo de Deus. Eles estavam com falta de fé, eles não creram que Deus de fato os libertaria para sempre. Com receio da vingança dos midianitas, eles não ajudaram a Gideão nessa batalha. O mesmo acontece hoje com muitas pessoas. Tem pessoas que não creem no que Deus pode fazer pelo seu povo e se receiam se envolver na batalha. Há muitos que desconfiam dos métodos divinos e ficam com medo de se colocar por completo, usar os seus dons para que o reino do Senhor possam avançar e ficam então receosos de se envolver nessa batalha. É a mesma coisa que aconteceu com os homens de Sucote. Mas creio que Deus nos convida hoje, agora pela manhã, a renovarmos a nossa confiança no seu poder, crermos no que Ele poderá fazer por cada um de nós e nós teremos a certeza que alcançaremos a vitória. No capítulo 8 do livro de Juízes, o verso 6, nós vemos claramente que os homens de Sucote não quiseram nem dar alimento para os israelitas. Eles estavam com medo de represálias. Eles sabiam que os midianitas estavam num número muito maior. Como é que eles poderiam perder uma batalha para 300 soldados? Com medo da represália, eles se esquivaram em querer ajudar a Gideão e aos seus soldados. Mas pelo poder de Deus, os israelitas venceram os midianitas e o nome do Senhor foi enaltecido naquela batalha. Destemidamente, Gideão destruiu a cidade de Sucote e Penuel depois de retornar de ter expulsado os midianitas das suas terras. Deus estava ao lado de Gideão. Deus concedeu muitas vitórias para esse juiz. Era um homem que se colocava nas mãos do Senhor. Da mesma forma, Deus concedeu a vitória a Gideão e ao povo do Senhor. Eles venceram a 2 reis, Zeba e Salmuna. Desta forma, ele estava se vingando da morte de todos os seus irmãos patrícios. Juízes capítulo 8, verso 23, fica evidente que Gideão não queria reinar. Depois dessas vitórias, claramente o povo reconhecia que havia algo especial sob a liderança de Gideão, mas Gideão entendia que ele não deveria ocupar um lugar que pertencia exclusivamente a Deus. Fica muito claro para nós quando olhamos para o futuro e vemos o povo do Senhor pedir para Samuel um rei. Fica muito evidente para nós que não deveria ter sido nomeado um rei, porque esse lugar deveria ser ocupado exclusivamente pelo nosso Deus. Deus queria conduzir o seu povo, Deus queria ser o guia daquela nação, Deus queria ser exclusivo. Eis a razão pela qual Gideão reconhecia que se alguém assumisse o reinado, essa pessoa estaria ocupando o lugar que caberia exclusivamente somente para Deus e mais ninguém. É impressionante porque a partir do verso 24 do capítulo 8 do livro de Juízes, a vida de um homem de Deus que andava ao lado do Senhor, que orientava o seu povo, que liderava sobre a orientação da palavra do Senhor, a vida de Gideão desanda por completo. Gideão constrói para si uma estola sacerdotal de ouro. O pai de Gideão, ele era idólatra, e essa herança ele deixa para o seu filho. O povo de Deus ficou livre dos midianitas por um período de aproximadamente 40 anos. A mão de Deus estava sobre eles. Gideão teve 70 filhos. Gideão se tornou um homem polígamo. Da mesma forma como Salomão um dia acumulou muitas mulheres, Gideão acumulou para si também várias mulheres. Um dos filhos de Gideão é chamado de Abimeleque, nome que significa Deus e Pai. Gideão reconhecia que o Senhor era seu pai e o seu rei. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 8 do livro de Juízes, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Deus sempre, através da sua palavra, nos apresenta homens e mulheres que nos tornaram modelos para mim e para você.
Mas nem tudo que a palavra de Deus nos apresenta a respeito daqueles homens que andaram ao lado do Senhor, nós podemos seguir. Da mesma forma como Deus conduziu a vida de Gideão, era um homem de Deus, a palavra de Deus nos apresenta algumas falhas no seu caráter. E quando olhamos para os seus erros, para as suas falhas, nós precisamos nos apegar nas suas virtudes. Mas os seus erros nós precisamos evitar. Entendo que a palavra de Deus nos mostra os erros de grandes homens que serviram ao Senhor para dizer para mim e para você que nós também, diante de Deus, podemos ser grandes homens do Senhor, a despeito das nossas falhas. Aqueles homens que andaram ao lado do Senhor eram seres humanos igual a mim e a você. Possuíam muitas qualidades, mas também tinham seus defeitos. Não era porque possuíam seus defeitos que não foram amados pelo céu. Aqueles homens repudiaram o pecado. Quando reconheceram os seus erros, eles abandonaram os seus pecados e serviram a Deus com todo o seu coração. Da mesma forma como Gideão um dia dá um nome de Abimeleque para o seu filho e reconhece que Deus é o seu Senhor e Pai, Abimeleque estava dizendo para todos que ele de fato tinha um único Deus pelo qual ele deveria prestar culto e adoração. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos cada vez mais amarmos a palavra do Senhor, nos colocarmos nas suas mãos e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que o céu irá se agradar de cada um de nós. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos as nossas falhas, confessamos a Ti, por favor nos perdoa, nos dê a oportunidade de uma nova vida. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.